não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Essa é a frase marcante que tematiza todo o livro de Juízes, sétimo livro da Escritura. E o vídeo de hoje nós vamos ver os melhores livros sobre juízes, desde o básico, intermediário e avançado. Eu vou escolher um livro de cada nível aí de leitura para vocês. Tudo bem? É claro que no nível avançado nós vamos ter um livro em inglês aqui, mas eu comecei a pregar esse domingo na nossa igreja aqui, todo o livro de Juízes, comecei capítulo 1 e 2 e comecinho do capítulo 3. Semanalmente vocês vão ter aqui as nossas pregações também. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, converse comigo aqui nos comentários se você tem alguma dúvida do livro de Juízes que eu posso trazer aqui para vocês. Bom, pessoal, antes de trazer os 3 melhores livros sobre juízes, 2 em português e 1 em inglês, nível básico, intermediário e avançado, deixa eu falar um pouquinho desse livro para vocês. Esse livro cobre mais ou menos aí um período de 3 séculos, tá? Finalzinho aí da vida de Josué, a morte de Josué, até ali talvez perto do nascimento de Samuel. Samuel é considerado o último dos juízes. E esse livro, gente, ele tem uma riqueza literária muito grande, mas se a gente fosse dramatizá-lo, usar as categorias do drama do teatro, ele seria uma tragédia. Porque você tem um ciclo em Juízes que se repete em todos os juízes, que é o seguinte: Israel peca, Deus Deus pune eles, né, enviando aí algum rei, algum povo ao redor ali para escravizá-los e para colocar um jugo sobre eles por alguns anos. Eles clamam a Deus, né? Deus levanta um juiz, e aí então você tem esse juiz libertando eles passam um período de paz, depois esse ciclo volta, tá? Nessa volta desse ciclo, como o pecado ele nunca volta, ele não é uma coisa estática, ele é uma coisa que piora e se aprofunda na maldade. Esse ciclo ele vai espiralando para baixo, ou seja, existe uma degradação no livro de Juízes que culmina em 2 episódios, no capítulo 17 ao 21, de uma extremos e horrorosos cenários ali que acontece no livro de Juízes, tá? Então, basicamente, esse é o livro, né? E o tema é Não Havia Rei em Israel. E, portanto, você já tem um nível aí de uma teologia em prol de Davi, por exemplo. Vocês vão ver na primeira mensagem que eu já explico isso para vocês. Dessa semana ainda, vocês vão ter essa primeira mensagem aqui no canal para vocês, tá? Então, o livro tem 2 introduções, capítulo 1 e capítulo 2, e 2 conclusões, capítulo 17 ao 21, 2 cenários finais. E aí no meio nós temos aí 12 juízes, 12 é um número muito significativo, né, para as 12 tribos de Israel. 6 deles são considerados juízes menores, porque não tem muito detalhamento, eles são mencionados apenas en passant, né, de passagem, e 6 juízes são aí mais detalhados, né, para nós. Então nós temos, e o último juiz é o pior, porque vai piorando a coisa toda, que é o Sansão, né? Então esse livro ele tem alguns níveis na nossa tradição ocidental, que segue a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. Ele é considerado um livro histórico junto com Josué, Samuel, Reis, Crônicas, né? Mas na tradição judaica e no cânon judaico é diferente, é melhor, porque eles consideram um livro profético. Então existem 4 profetas anteriores na tradição judaica, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis. Lembrando que Samuel e Reis e Crônicas, por exemplo, originalmente é um livro só, tá? Na tradução grega que acaba dividindo em duas partes aí, tá? Então é um livro profético porque ele vai apontar para 2 coisas. Então, existe um nível histórico. A primeira camada é uma camada histórica, que as coisas realmente aconteceram dessa forma, mas o autor não está preocupado essencialmente em história cronológica, como é na historiografia iluminista, no historicismo alemão do século XIX, por exemplo, em tentar contar os fatos como eles realmente são, de forma pura. Não existe essa pureza em nenhum lugar. Todo mundo já é enviesado, ou para o bem ou para o mal, né? Então, o viés do livro todo é mostrar a bênção de Deus sobre a dinastia de Davi, né? Contra por exemplo, dinastia de Saul ou o reinado de Saul, por exemplo, né? Então existem vários detalhes do livro que eu vou explanando ao longo das exposições aqui nesse sentido, tá? Então esse livro aponta para Davi e, portanto, aponta para Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso rei, ele é o que cura a idolatria do nosso coração, de nós fazermos o que é reto aos nossos olhos, e nós passamos agora a fazer o que é bom aos olhos dele, pela regeneração e santificação que nós temos nele. Tudo bem?
Vamos lá, os 3 melhores livros que eu estou usando aqui nas nossas pregações. Eu estou usando vários outros, dentre 15 a 20 outros livros sobre juízes. Infelizmente, todos os outros livros em inglês, com exceção do Tim Keller, que nós temos ali Juízes para você, um livrinho mais devocional, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre a bibliografia completa que eu estou usando, tá? Comenta aqui embaixo bibliografia completa, por favor, ou bibliografia completa, que se nós tivermos vários comentários, eu posso trazer um vídeo aí mostrando livro por livro dessa bibliografia, tá? O primeiro, gente, é nível introdutório, mas é muito, muito bom. Se você tiver que comprar um livro só sobre os juízes e você entender o livro todinho, é esse livro aqui, Reto aos Seus Próprios Olhos, o Evangelho segundo o livro de Juízes, do George Schwab, tá? Então esse livro aqui é maravilhoso, gente, foi traduzido pela Cultura Cristã, tá? E ele faz parte de uma série em inglês, a série é sobre o Evangelho de acordo com o Antigo Testamento. Tem vários livros nesse sentido, tá? E a Cultura Cristã tem traduzido alguns livros aí dessa série. Esse é um deles, George Schwab. Gente, não é um livro devocional, não é um livro bobinho, tá? É um livro realmente que vai te ensinar aí a estrutura literária, o tema de cada passagem do livro de Juízes, tem mapas. É um livro bem completo e aí com 180, 190 páginas. 190 páginas é um livro fantástico mesmo. Estou amando. Com isso daqui você já consegue entender profundamente todo o livro de Juízes, tá? Ele vai mostrar quiasmos, por exemplo, no livro, para mostrar ali o centro de cada passagem, as conexões com o material que vem antes, que vem depois na Bíblia. Cada capítulo termina com reflexões para se aprofundar no texto, tá? Então, se você quiser dar uma série de juízes na escola bíblica ou em pregação na sua igreja, esse livro é obrigatório, tá? Ele vai dar uma introdução muito boa, tá? Tem vários gráficos aqui no livro, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um para vocês aqui. Ó, ele vai detalhar cada juiz, por exemplo. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí, né? Mas esse livro é fantástico, tá? Agora, nível intermediário, meio avançado, a Vida Nova lançou um comentário de Juízes e Ruth do Daniel Block, tá? Eu não tenho ele a versão física porque eu estou consultando ele em inglês no Logos que eu tenho, então acabou não compensando para mim no momento comprar, mas quem sabe futuramente eu venha a adquiri-lo. Todos os livros que eu vou indicar para vocês, eu vou deixar o link aqui no texto aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, esse comentário é um comentário muito bom, ele é bem mais profundo, porque tem bem mais páginas, bem mais pesquisa do que esse introdutório aqui do George Schwab, tá? E ele vai marcar para nós o processo de canaanização de Israel no livro de Juízes, né? O que é canaanização? É eles se tornarem parecidos com os povos de Canaã, com os cananeus, tá? Então, basicamente, esse comentário vai colocar o capítulo 1 ao 3, verso 6, que é a introdução do livro, esse começo de processo de canaanização, ou é exatamente igual ao processo de mundanização da igreja, ou de paganização da igreja. A igreja, naquela época de Juízes, é Israel, né? E você tem esse processo deles se tornarem como a cultura ao redor deles e deixarem de ser um povo santo dedicado ao Senhor, tá? Então, esse é o começo do processo de cananização. Depois, capítulo 3 até o final do 16, que são os juízes, é a resposta de Deus à cananização de Israel, que é trazer os juízes para libertá-los, né? E o capítulo 17 ao 21 é o ápice, o clímax, o pico dessa cananização, que eles realmente se tornam muito parecidos com a ética horrenda e iníqua dos cananeus ali ao redor. Então, esse livro do Daniel Block é excelente, e por quebra, você tem um comentário maravilhoso também de Ruth, né? Juízes e Ruth aí juntos, tá bom? E por último, fiz questão de comprar esse livro, paguei o olho da cara, parcelei e vou ficar aí alguns meses sem comprar livro por causa dele. Mas é esse livro dessa série, Exegetical Commentary on the Old Testament, da Zondervan, comentário exegético do Antigo Testamento. Gente, que livro top demais. Esse deve ser o melhor comentário de Juízes de todos, tá? Do Mark Boda e da Mary Conwell, dupla autoria, e ele é editado pelo Daniel Block, que é o autor do comentário de Ruth e Juízes que eu falei para vocês agora, tá? Então ele é o editor da série toda, tá?
E o subtítulo é A Discourse Analysis of the Hebrew Bible, uma análise do discurso da Bíblia hebraica. Então, olha só, 900 páginas só sobre juízes. Enorme o livro, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, ele é bem mais largo do que esse livro aqui do Schwab, por exemplo, bem maior também, tá? E além de ser maior, letra pequena aí para caber todo o conteúdo, né? Você tem aí 900 páginas sobre o livro, tá? Então, ele tem vários gráficos assim, porque o que esse livro vai fazer é trazer o melhor da linguística, especialmente a análise do discurso. O que é análise do discurso? É compreender o texto para além da morfologia e para além da sintaxe, ou seja, para além do nível da frase, e ver o nível do discurso. Então, é como cada parte contribui para o livro como um todo, e você tem toda uma linguagem técnica específica da AD, que é a análise do discurso, tá? Pessoal, interrompendo o nosso vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês nosso espaço de membros aqui no canal. Aqui no canal, além de todo o conteúdo gratuito que a gente faz com muito amor para vocês, nós também temos nosso espaço de membros para aqueles que querem se aprofundar cada vez mais no estudo bíblico e no estudo teológico. E aqui nós temos o Seminário Avançado de Teologia e o Instituto de Linguagem Bíblica. No Seminário Avançado de Teologia, gente, nós temos aí cursos de teologia bíblica, histórica e sistemática, num nível avançadíssimo, mas sempre numa linguagem acessível a todos, tanto que não precisa de nenhum pré-requisito para vocês entenderem as aulas. Então, quer se aprofundar na teologia como um todo, se inscreva aqui no nosso Seminário Avançado de Teologia, e temos também o nosso Instituto de Linguagem Bíblica, onde nós usamos o melhor da metodologia de aquisição de linguagem para ensinar o grego e o hebraico bíblico. Só no nosso curso de grego nós vamos ter mais de 200 aulas para vocês. Então, ficou curioso? Seja membro aqui do nosso canal e seja abençoado aí com rico conteúdo, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Então, esse livro é avançadíssimo, tá? Avançadíssimo. Se você não sabe hebraico, você não vai conseguir acompanhar. E se você não sabe linguística, também vai ser muito, muito difícil de acompanhar, porque ele tem várias diagramações aqui do texto hebraico mesmo, lidando aqui com o texto no original, na íntegra, e vários detalhes, assim, bem, bem técnicos mesmo, tá? Então, só para curiosidade para vocês, ou se você está numa leitura mais avançada, eu tenho aqui alunos da pós-graduação que eu dou aula em alguns lugares, que vocês podem, então, adquirir esse volume, tá? Eu dou aula para pós-graduação em Antigo Testamento do Seminário Teológico de Jonathan Edwards. Talvez, se você é aluno, esteja vendo aí, você se interesse, ou se você é um curioso e quer se arriscar, recomendo aqui o melhor comentário de Juízes, pelo menos o que eu tenho visto, tá? Tem outras séries que são excelentes, como a New International Commentary of the Old Testament, né? Que é a NICOT, né? A abreviação dela. Tem a The Word Biblical Commentary, são comentários assim bem avançados, né? Mas esse daqui é bem avançado mesmo, tá? Os outros até você consegue acompanhar, apesar de serem comentários avançados, mas esse daqui usa muita técnica exegética, linguística e avançada. Tudo bem? Gostaram da nossa introdução ao livro de Juízes e das recomendações? Tá? Então deixe seu like, gente. Não passe esse vídeo sem deixar o seu like e converse comigo aqui nos comentários o que você achou das indicações e se você quer a bibliografia completa de Juízes aqui no canal. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo. Lembrando que esse foi o nosso livro da semana, que na verdade foram 3 livros aí de brindes para vocês, tá bom? E comprando pelo nosso link, você também está ajudando ainda mais o nosso canal. Considere fazer parte da nossa membresia aqui, onde nós temos um curso de teologia avançada e um curso de grego bíblico para você aprender realmente a língua grega. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.